Olá, meus amigos, começando mais um programa Medicina e Saúde, como vocês sabem, na nossa rádio Amizade e também nos canais digitais Clínica Entra, no YouTube e no Spotify. Hoje, o quarto programa da nossa série especial do mês de outubro, falando sobre a criança, nos recebe aqui na sua clínica Dr. Álvaro Duran, meu amigo, pediatra, para a gente conversar sobre puericultura, sobre vacinas, né? Você sabe o que é puericultura? Pois é. Como é que se vacina? Qual é a importância da vacinação? Transição alimentar, o primeiro ano? É isso que a gente vai descobrir e conversar com o Dr. Álvaro no programa de hoje. Dr. Álvaro, muito obrigado por nos receber aqui, abrir esse espaço na agenda para receber o nosso programa para conversar sobre esse assunto. Te conhecendo e trabalhando contigo, eu sei que tu adora esse assunto, é um apaixonado por puericultura, por nascimentos, pela obstetrícia, né? Então, muito obrigado por me receber aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Felipe, primeiramente para mim é uma honra te ter aqui na minha casa, na tua casa, na casa de todos, Clínica Pediátrica Meu Ped. 30 anos de Intra, então imagina como eu vou me sentir feliz. Mas nós estamos comemorando, se eu não me engano, se não me falha a memória, o meu peixe está fazendo 3, não tá? 3 anos, doutor. 3 anos de muita batalha, mas aqui estamos. Eu me lembro do começo, quando isso aqui começou. Me lembro. Tava junto, nós tava junto nessa. Estamos juntos. Álvaro, eu queria que tu nos explicasse, né, de uma forma bem didática e direta, qual é o significado, né, dessa palavra? É difícil, a puericultura, né? Muita gente talvez nunca tenha ouvido. Então, o que é, de fato, a puericultura e qual o papel, né, o seu papel no acompanhamento do crescimento e no desenvolvimento da criança? Ok. A puericultura, basicamente, a gente poderia defini-la como uma área, é um ramo da pediatria que se dedica ao acompanhamento da criança desde aquele momento em que nasce até sua adolescência. O foco principal está ligado mais com o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento da criança, né? Com foco na promoção e a prevenção da saúde. Promoção da saúde e prevenção da doença, mais especificamente falando. Então, meu papel basicamente está em quê? Em acompanhar essa criança logo que nasceu, todas as fases do seu crescimento, não só no crescimento e desenvolvimento físico, emocional, cultural, social, intelectual. Então, isso é puericultura. Isso é puericultura. E na tua visão, assim, como pediatra, amante da puericultura que eu sei, qual é a importância, né, de olhar para a saúde de uma forma integral, como tu falou, né, agora, nesses primeiros anos de vida, né? A gente entende a criança como um todo, né? Os primeiros dias, os primeiros anos de vida de uma criança, um período muito marcado pela intensa plasticidade neurológica, né? É um período muito crítico, né? Muito vulnerável. Se a gente olhar para uma criança de maneira fraccionada e não de maneira integral, poderíamos deixar passar por alto algumas doenças que poderiam ser marcantes para o futuro dessa criança. Então, a gente enxerga a criança de um ponto de vista, uma visão ampliada, né? O ambiente social, as características não só genéticas, não também ambientais, né? Então, é enxergar a criança de uma maneira mais ampla e não de maneira fracionada, né? E justamente por essa vulnerabilidade, né, nos primeiros anos de vida, né? São muito propensos a infecções, o sistema imunológico ainda deprimido. Primeiro inverno, né? Eu que tenho 3 filhos sei bem como é o primeiro inverno de uma criança. Imagina o que isso representa. Então essa seria de fato a real importância, né, das consultas
regulares, né, de puericultura? A consulta regular, Felipe, já que você menciona isso, eu costumo dizer para meus pacientes, para os familiares, eu estou aqui justamente para que essa criança desenvolva seu máximo potencial genético. E como é que eu vou conseguir ajudar essa criança a desenvolver seu máximo potencial genético? Não com uma consulta a cada 6 meses. Eu preciso estudar ela sequencialmente, entender todo o seu contexto ambiental, social. Aqui chega mãe, eu adoro quando chega mãe, avó, dindo da criança, eu consigo entender, abranger toda. Onde ela está inserida. Onde está o espaço, né, físico, quem participa do cuidado, é o cuidador, a criança vai na creche, não vai na creche, tudo que ela é exposta em termos gerais, né? E assim a gente consegue diagnosticar com precocidade e agir também da mesma forma, né? E além desse estudo, assim, quando tu entende, né, o contexto, né, que engloba essa criança, o que é avaliado nessas consultas? Peso, não só peso, né? O que é avaliado numa consulta de puericultura? Porque eu sei que é uma consulta que demora bastante, né? Assim, porque é bastante coisa avaliada. Sim, são vários aspectos, Felipe. Eu não só pesar, medir perímetro cefálico, comprimento, a gente avalia vários aspectos relacionados com alimentação, por exemplo, né? Chega o paciente, primeira consulta, aleitamento materno, está dando certo, introdução alimentar, a partir do sexto mês de vida, tem algum tipo de alergia, alergia à proteína do leite de vaca, por exemplo, como que está o esquema de vacinas, sono, tela, exposição a alguns tipos de riscos de acidentes, são avaliados também. É visto de uma maneira integral, como tu mencionou anteriormente. Então, é uma consulta completa, onde a gente tenta abranger todos esses aspectos, né, para, de alguma forma, chegar a uma conclusão real do estado de saúde e como planejar o futuro dessa criança. Né? E como é que o Dr. Álvaro, né, o pediatra, pode orientar esse cuidador para uma rotina saudável? Bom, eu costumo dizer que o pediatra é muito mais do que um prescritor. Porque se o contexto não é sempre o mesmo, né, da criança, como orientar? Te dizia, o pediatra é muito mais do que um prescritor, ele é um educador, ele é um orientador. Então, quando eu entro nessa sintonia e nesse vínculo dessa família e vice-versa, eu consigo ter um contato muito mais de perto. Eu consigo orientar essa família, por exemplo, sobre o uso de telas. Hoje é recomendado não usar telas antes dos 2 anos de idade. E um hábito seria criar horários regulares de tela, a higiene do sono, por exemplo, horários regulares do sono, a higiene oral, escovar os dentes, alimentação saudável, alimentos balanceados, equilibrados, para evitar obesidade e complicações futuras. Então, são mais ou menos orientações que a gente vai trazendo para essas famílias com cada consulta, que permite a gente criar ou ter pelo menos uma criança o mais próximo, né, do que a gente espera, né, desde o ponto de vista de saúde, assim, para concretizar essa criança num ambiente muito mais, eu diria, mais próximo do que a gente espera em desenvolver seu máximo potencial genético. Tu tem algum exemplo prático assim para nos passar de situação onde a puericultura ajuda a identificar precocemente algum possível problema de saúde? Claro que sim. Crianças, por exemplo, que têm um olhar meio perdido, crianças que permanecem mais isoladas, com algum distúrbio na fala, talvez com algum movimento estereotipado, transtorno de espectro autista. Então já nos alerta, né? E justamente isso se faz com as consultas regulares. Pacientes que desde a primeira consulta eu consigo identificar alguma lesão na pele, está regurgitando, alguns vômitos, já podem me fazer pensar em uma possível alergia à proteína do leite de vaca, por exemplo.
Então, como você pode enxergar, é o feeling que a gente como pediatra tem que ter, né, com os pacientes, e ver a criança como um todo e não de maneira fracionada, como Enxergar mencionei. a criança, né, e não o problema no caso, né, ou a doença. Exatamente. Trazer a criança para se consultar, não a dor de ouvido, por exemplo. Tu falou agora há pouco da importância, né, do vínculo, da parceria, de certa forma, né, do pediatra com a família. Qual que é a real importância dessa parceria entre pediatra, pais, cuidadores, né, no cuidado da criança? Como é que se entra, assim, da forma prática? Eu fico muito feliz com a tua pergunta, porque o pessoal, os pacientes que me visitam, desde o momento que entra por essa porta, ele já cria um vínculo não só comigo, desde o momento em que entra também até com minha própria secretária, que é enfermeira. Então, nesses dias tive a oportunidade de assistir uma criança, né? A gente fez uma cesárea, te auxiliei, né? E quem se encontrava nesse ambiente? A minha secretária, justamente porque tinha criado um vínculo com essa família. Então, não só o pediatra cria esse vínculo, senão as pessoas que fazemos parte deste espaço. E é tão importante esse vínculo, Dr. Felipe, porque isso permite uma integração pediatra-família. Se essa família se encontra bem atendida e ao mesmo tempo confiante, nós poderemos fazer uma equipe maravilhosa que vai permitir o diagnóstico precoce, né, de muitas patologias ou distúrbios relacionados com o seu estado de saúde e, consequentemente, levaremos a um tratamento muito mais adequado. Tem alguma estratégia assim, para fortalecer esse vínculo afetivo, esse ambiente seguro para trabalhar, de certa forma, com essa criança, né, com essa família? Porque a gente não atende, na obstetrícia é a mesma coisa, a gente não atende a gestante, né? A gente atende a gestante, o marido, a avó, a dinda, né? E eu acredito que na pediatria seja a mesma coisa, então não atende a criança, seja a mãe, o pai, a avó, a dinda, né? Tem alguma estratégia para fortalecer? O que eu tento fazer é individualizar cada caso, não é uma receita de bolo, né? Igual para todo mundo, a gente simplesmente, eu tento organizar uma consulta previamente, essa criança entra com sua família e individualizo cada caso, né? Quais seriam meus pontos a destacar em aquele paciente. Muitas vezes é um ganho de peso que eu preciso naquela circunstância, às vezes um esquema vacinal incompleto em um paciente que está tendo alguns distúrbios respiratórios, né, ou alguma outra patologia. Então, minha estratégia basicamente está relacionada com individualizar cada caso, estudar cada caso, né? E a partir daí eu me traço uma meta com aquele paciente. Nessa nossa série, né, desse mês, o primeiro programa, a gente falou sobre o lúdico, né, a importância do lúdico, né, com a psiquiatra, doutora Verônica, das brincadeiras, porque que é importante brincar, né? Tu falou agora há pouco também de evitar telas, isso, doutor Renato Coelho, seu colega, nosso colega, né, seu colega pediatra, falou no programa passado também, da semana passada, da idade, né, de telas a partir, né, mais para frente, né, falou bastante do espectro autista. No segundo programa a gente falou muito sobre alimentação, uma nutricionista, né, sobre exercício físico também nesse programa, com educadoras físicas de colégio. O Álvaro, o doutor Álvaro, na visão do doutor Álvaro, como os cuidadores, ou seja, pai, mãe, avós, enfim, podem estimular hábitos saudáveis, como todos esses, né, já falados, né, nos programas anteriores, né, que a gente debateu bastante, em casa. Como que, doutor Álvaro, o que eu posso fazer para estimular meu filho a se alimentar mais com verduras, com frutas, enfim? O que o doutor Álvaro orientaria? Eu digo assim, as crianças precisam primeiramente de tempo de qualidade. Então, o tempo é fundamental, né? Os momentos em família são fundamentais para que a criança crie memórias, né?
fazer incentivos, mesmo pequenos, mas a criança, quando cria vínculos afetivos desde cedo, são muito fundamentais para o desenvolvimento. Então, o que eu diria? Tempo de qualidade com seus filhos, incentivar, elogiar, né? Palavras de afeto, e a criança ela reproduz muito o que vê. Então, se tu tem um pai que se alimenta mal, né, e se ele tem como líquido um refrigerante, né, ela vai entender que esse é a hidratação que ele vai, a maneira como ele vai ingerir os líquidos, né? Então, a criança ela reproduz muito o que enxerga. Então, uma dica que eu diria para os pais hoje em dia seria, né, levar uma vida saudável, porque a criança está enxergando esses comportamentos. Então, seriam as maneiras como eu orientaria aquela família. E como enxergar sinais de alerta nesse desenvolvimento? Por exemplo, atraso de fala, dificuldade motora, falta de interação. Pelo simples observação, ou teria alguma... Nós utilizamos os pediatras, pelo menos eu utilizo uma escala de Denver 2, né? Ela avalia não só a parte, aspectos motor, motricidade fina, motricidade grosseira, linguagem, pessoal, adaptativo. Então, em cada etapa, em cada fase do crescimento e desenvolvimento da criança, eu espero que realize X atividade. Uma criança que pelo menos chegou com 9 meses e ainda era inocente, estou observando uma falha ou um atraso no desenvolvimento dessa criança. Então, conhecer todas as fases do crescimento e desenvolvimento me permitirá muito mais facilmente identificar algum distúrbio, né? Criança que chegou com 1 ano de idade, que eu espero que pelo menos esteja ficando em pé, com apoio, dando alguns passinhos até 1 ano e 3 meses, e se não está acontecendo algum distúrbio, né? Falta de estímulo talvez, ou alguma situação anatômica nessa criança que não permite, né, um pé plano, por exemplo, né, uma displasia de quadril. Então, enxergando a criança, né, como um todo e seguindo essas orientações, essas escalas que são algumas ajudas, né, para identificar esses distúrbios, são muito fundamentais para o diagnóstico precoce. E quais sinais, assim, Álvaro, mais comuns, né, no dia a dia do consultório pediátrico, exigem uma atenção imediata dos pais? Imediata, assim, sopa. Distúrbios, hipotonicidade, né? Crianças que não conseguem sustentar a cabeça já logo nos primeiros meses de vida. A gente espera um sustento cefálico no 3º, no máximo 4º mês de vida. Então, é um sinal de hipotonia que pode nos indicar que há algum distúrbio, talvez até no momento do parto, alguma hipóxia neonatal, né, poderia ter desencadeado, né, distúrbio na fala. O comportamento não só no meio dele se encontra familiar, às vezes na creche, né, distúrbios no sono, eles às vezes indicam muito, nos falam muito, né, do ambiente familiar. Criança que não dorme bem pode existir algum distúrbio familiar. Às vezes, algum distúrbio entre a comunicação entre os pais, né? Mais solteira, né? A criança reflete alguns distúrbios também no momento do sono e até da própria alimentação. Mas o sono, isso até é um comentário das mães bem recorrente, que me comenta, eu acho que o pediatra é a pessoa mais indicada para comentar. O neném não dorme, né, que nem a gente, né, tipo 6, 7 horas, né? O que seria um distúrbio do sono aí de um neonato de até 6 meses, né? O que seria não dormir corretamente, né? Ou como deveria? Uma criança... Porque ele não vai dormir a noite inteira. Não vai dormir, isso nunca vai acontecer, não fiquem iludidos, né? Se você é pai, você sabe que vai acordar pelo menos 2 vezes durante a madrugada, né? Mas eu diria, um distúrbio do sono, aquela criança que acorda mais de 3 vezes durante a madrugada, né, não será fome se amamentou ou se recebe alguma fórmula infantil.
Então, mais de 3 vezes na madrugada, em um período de tempo de 6, 8 horas, eu diria que seria um alarme, né, para identificar talvez um apego, né? Existem crianças que desenvolvem apego, né, por algum tipo de circunstâncias, né? A gente teria que investigar o que poderia estar causando aquilo, né? Então, seria mais alguns sinais que podem nos orientar. E febre recorrente? Febre recorrente, sem dúvida. Existem alguns distúrbios de alarmes. Quais seriam os sinais de alarmes que eu consideraria importantes? Febre recorrente, dificuldade para respirar, às vezes um sinal de obstrução de via aérea que a criança não consegue conseguir o som só por causa de um nariz trancado, literalmente falando, né? Dificuldade para respirar por algum distúrbio pulmonar, diarreias, vômitos, perda de peso ou não ganho de peso, estagnação de peso, também seria um sinal assim, de alerta? São sinais de alerta, sim, que costumam trazer os pais nas consultas, né? Não está ganhando peso, pode ser um sinal, não só de um grau de desnutrição, né, naquele momento, pode ser secundário a uma doença crônica também, né? Ou até alterações, doenças metabólicas também podem estar associadas. Então, os sinais de alarme abrangem N número de situações, mas as mais recorrentes são essas que tu mencionou, né? Dificuldade para dormir, febre, dificuldade para respirar, algum distúrbio neurológico, criança prostrada, sempre um sinal de alarme. A criança nasceu para viver, né? Então ela, desde muito cedo, ela já mostra sinais de alerta, de interação com o meio, né? Então criança prostrada, acamada, quietinha, tem que ser considerar um sinal de alarme. E quando eu, como pai, né, devo procurar um atendimento de urgência? 5 sinais clássicos. Aumento na frequência respiratória, uma respiração cansada, ofegante. Febre recorrente, uma temperatura, né, dependendo da faixa etária, mas eu consideraria 37,5 graus para cima. Recorrentemente você está fazendo uso de algum antitérmico e continua tendo febre, tem que ser avaliado por um pediatra, né? Crise convulsiva, sem dúvida. Sinais de desidratação, criança que chora, não tem lágrimas, boca seca, né? E como mencionei anteriormente, distúrbio no comportamento, aquela criança prostrada, acamada, deve e merece uma avaliação neurológica, um pediatra na menor tempo possível. Vamos avançar um pouquinho, Álvaro. Eu sei, não sei se eu podia falar já, mas eu vou falar, que o Dr. Álvaro Duran está abrindo um braço da sua clínica, né, do Belped, também para uma clínica de imunização, de vacina. Isso é real? Já podia falar ou não? Eu queria deixar para depois, mas dando-se a oportunidade, vamos para lá. Importante, né? Vacina é importante, né, Álvaro? Te conhecendo, eu sei bem o quanto tu considera importante esse tema. Mas eu queria que tu falasse, explicasse para o nosso público por que a vacinação, né, é considerada uma das maiores conquistas da história da medicina. Sou apaixonado por esse eu sei, esse por tema. Isso que... Eu recém terminei um MBA em imunizações, né, em gestão e imunização humana, justamente porque considero que mudou a expectativa de vida do ser humano, né? Se nós olharmos, né, para trás, a gente conseguiu erradicar doenças como a variola, graças às vacinas, à imunização, né? Mas quantas milhões de pessoas não morreram por causa disso, né? E varíola é uma delas, né? Tem tantas outras. O próprio sarampo, né? Eu, na minha residência, tive a oportunidade, por exemplo, doenças como coqueluche, doenças que entravam em falha respiratória e precisavam ser intubadas. A gente tem vacina contra a coqueluche, então, não só para erradicar, para controlar também algumas outras doenças. Imunização
rebanho, que nós Sim. chamamos coletiva, Sim. existem algumas pessoas que por condições de doenças imunocomprometidas ou imunossuprimidas, ou por alguma alergia a algum desses componentes, não podem receber uma vacina. Mas ao seu redor existem pessoas que estão vacinadas. Essa pessoa que não foi imunizada tem chance, por intermédio das outras, de não contrair doença. Uhum. Então, a importância da imunização. Então, além de melhorar a expectativa de vida, nós somos hoje mais longevos graças à imunização. Então, Que começa lá na infância. que começa lá desde o nascimento, na verdade, né? Se a gente para analisar, logo que nasce, a criança recebe a primeira dose de hepatite B. Sim, no ato. No ato, e já logo depois, nos primeiros dias, a BCG, né, que protege contra a tuberculose. E daí começa o esquema proposto pelo Programa Nacional de Imunizações. E quais os principais riscos, Al? Queria que tu deixasse isso bem claro. Quando uma criança não segue o calendário vacinal. A criança é o alvo da vacina, né? Mas ela tem que ser levada ao posto de saúde, né? Então, muitas vezes ela não é levada ao posto de saúde. Então, eu queria que tu explicasse para os pais e cuidadores quais os principais riscos que essa criança corre quando não segue o calendário vacinal proposto pelo Ministério da Saúde. Como mencionava anteriormente, a criança ela tem uma vulnerabilidade no sistema imunológico. Ela está, nos primeiros 2 anos de vida, ela é muito vulnerável. O sistema imunológico ainda está em processo de amadurecimento. Tu imagina o catastrófico que pode ser para uma criança com essa vulnerabilidade, com esse sistema imunológico, o sistema de defesa ainda em processo, não ser imunizado. Então, o risco de doença, de gravidade, de sequelas permanentes, poliomielite, por exemplo, pode causar uma paralisia permanente. Pessoas que não são vacinadas hoje contra hepatite B, risco de doenças como cirrose hepática, HPV, maior, doutor, que você lidera. Mas eu gosto que mais gente fale, alguém quer continua. HPV, maior risco de câncer do colo uterino, né? Então, se a gente enxergasse com muito critério, assim, pensando no futuro dessa criança, como teríamos, né, a coragem de não vacinar? Então, o risco de doença e complicações, né, além dos custos que isso pode gerar, né? Então, uma vacina é cara, né? Algumas são mais caras, mas o problema gerado pela falta dela pode ser muito maior e até irreversível, né? Mas como lidar, Álvaro? Como é que a gente pode lidar? Eu queria a tua opinião, assim. Como que a gente pode lidar com esses receios, né, dos pais, até mesmo as fake news, né, sobre vacinas? Eu vejo isso muito, tu falou do HPV, muitos pais linkando a vacina do HPV com o início da iniciação sexual, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque não, né? Então, e a gente trabalha isso a cabeça do pai, eu trabalho isso a cabeça do pai e da mãe, separando essas coisas. Então, como o doutor Álvaro, né, nos ajudaria então a passar para os pais a lidar com todo esse monte de informação equivocada e errada e receio dos pais sobre as vacinas? Penso que a melhor forma é não criar confrontos, brincadeiras que podem resultar um pouco desagradáveis, e sim na base de um diálogo respeitoso, né? E eu gosto de mostrar evidências científicas. Eu acho que é o melhor caminho, né? Explicando para essa família como funciona aquela vacina, quais são os efeitos colaterais, porque não vamos mentir, existem efeitos colaterais mínimos, né? Mas ponderando com os benefícios. Mas medicação, qualquer medicação, vacina como sendo uma medicação, qualquer medicação tem efeitos colaterais, né? Exatamente. Então, eu diria que hoje temos acesso fácil à internet, mas com pouca informação baseada na evidência. Então,
conduzir um diálogo respeitoso com aquela família e mostrar evidências científicas. A Organização Mundial da Saúde, por exemplo, tem vários documentos, né, que nos mostram esses benefícios, né? A própria Sociedade Brasileira de Pediatria, SBP, o Ministério da Saúde. Então, existem estudos robustos que falam a favor das vantagens da vacinação e só expor de uma maneira muito respeitosa aquela família e resolver todas as suas dúvidas, né? E eu acho que é o melhor caminho, antes de evitar confronto, discussão, que eu não acho que não é o caminho. Eu considero esse o melhor caminho também, de mostrar, né? A gente não, pelo menos eu vejo isso, a gente não está no consultório para obrigar ninguém a nada, né? A gente está para mostrar, né, cientificamente o melhor caminho para ser tomado. Continuando nessa parte de vacina, quero te fazer uma pergunta muito pontual, abrir um parênteses, porque isso é muito perguntado durante o pré-natal. Então eu vou abrir um parênteses bem específico. Eu queria saber a opinião do Dr. Álvaro Duran, pediatra, sobre a Abriso, a vacina da bronquiolite, né, contra a bronquiolite, que é administrada na mãe, né, na gestante, visando o feto, né, evitar então quadros de bronquiolite causados pelo vírus essencial respiratório, né, de crianças de 0 a 6 meses. Então eu queria a opinião do Dr. Álvaro, porque a paciente perguntou, Felipe, faço ou não faço? Né? Eu disse, bom, né, ninguém melhor que um pediatra com MBA em vacinação para nos explicar, né, a real vantagem da administração da Abrios. Existe um tipo de imunização, né, que a gente pode gerar através, via transplacentária, na gestação, que passarão esses anticorpos, se formarão anticorpos que passarão para o feto. O que protegerá essa criança em um período muito vulnerável, como você mencionou, nos primeiros 6 meses de vida. A gente sabe que o paciente tem maior risco nos primeiros 2 anos, mas esses primeiros 6 meses, em um inverno como o nosso, né, coloca essa criança em maior risco de contrair essa doença. Então, esses anticorpos que se criam através da vacinação, né, vai gerar, né, um sistema de defesa, um sistema imunológico que vai, né, ter capacidade de ter uma resposta muito mais efetiva se chegasse a contrair tu acha válido? Muito válido. Sou muito a favor. Se eu não me engano, ele vai até entrar no calendário público, né? No calendário do Ministério a partir do ano que vem, eu acho, ou desse ano. Está sendo, né? Eu acho que em breve teremos respostas sobre isso, né? A gente sabe que são processos, né? Mas esperemos que sim, porque eu acho que vai mudar muito o contexto de saúde, principalmente nesses primeiros 6 meses de vida. Né? É uma doença que tem complicações respiratórias muito significativas e alguns terminam em uma falência respiratória. Dia a dia vemos isso nas emergências e é muito triste, né, ver as crianças com essa dificuldade para respirar, né? A gente fica agoniado querendo doar um pulmão para aquela criança, mas sem dúvida a vacinação vai mudar o cenário dessas crianças respiratoriamente falando. Álvaro, a gente está se encaminhando para o final, né, nosso papo, e eu queria linkar, né, a opinião do Dr. Álvaro a esses vários assuntos que a gente já levantou nos programas anteriores, né, a esse nosso, a opinião, né, a visão do Dr. Álvaro, uma visão meio ampliada, né, na opinião do pediatra Dr. Álvaro. Como que os primeiros anos, né, de vida eles impactam, né, na tua visão, na saúde ao longo da vida? Qual a importância, né? Como esses primeiros anos, né, a gente falou de puericultura, impactam ao longo da vida? Como tu enxerga isso? Sim. Os primeiros anos de vida são uma fase crítica, né? Ela é muito marcada
pela intensa plasticidade neurológica cerebral. Os vínculos afetivos, eles são fundamentais para o desenvolvimento dessa criança. Então, tudo que possa acontecer nesse período, vacinação inadequada, alimentação desequilibrada, uso de alimentos ultraprocessados, uso de telas de maneira excessiva, exagerada, tudo isso vai trazer consequências, né, deletérias para a saúde dessa criança. Então, a maneira como eu enxergo é uma fase crítica, mas ao mesmo tempo nós podemos mudar esse cenário, né, com presença, com tempo de qualidade, consultando com um pediatra. Não precisa ser o Dr. Álvaro, mas precisa criar um vínculo com um pediatra, com consultas regulares que permitam identificar precocemente esses distúrbios ou processos que podem trazer muitas complicações futuras. E afeto, né? Essa criança precisa de afeto. Afeto, palavras de afeto, incentivo, brincadeiras lúdicas, tudo. A criança cria memória, né? Essa memória afetiva da criança guarda muita relação com essas brincadeiras familiares, né? Entre amigos, colegas, com outras crianças, né? Sem dúvida é fundamental, sim. E pediatria também, né, Álvaro, não é a saúde, no caso, né? Ir para o pediatra não é só aquela ideia de ausência de doença, né? Ele é também o desenvolvimento pleno da criança, né? Eu enxergo assim também a pediatria, né? O pediatra é o orientador, ele é o educador, né? O que consegue, né, agregar tudo aquilo ali para orientar, né, esses cuidadores, né? Tu enxerga assim também? Sem dúvida. O pediatra, mais do que um prescritor, como eu costumo dizer, ele é um educador, ele é um cuidador, ele é um orientador. Porque no pediatra que sempre vai chegar a primeira queixa, né? O pediatra que vai olhar e vai se... Né? E aproveito para te dizer, Felipe, nesse número de consultas do pré-natal, que existem aproximadamente de 8 a 10 consultas que tem os pacientes contigo, né? Pelo menos uma consulta deveria ser feita com pediatra. Porque no momento em que essa família conhece o pediatra, quem vai receber, quem vai ter em seus braços, né? Quando obstetra... Eu concordo. Né? No último mês ali, pelo menos, né? Exatamente. Você cria um vínculo, uma pessoa que tu vai depositar, tu tem confiança naquele médico, né? Que vai enxergar teu filho, e tu cria um vínculo com aquela família. Então, sem dúvida, esse contato de família, cuidadores, pais, né? O pediatra termina sendo um orientador a essa parentalidade, né? Muitas vezes até a primeira viagem, não sei como que eu vou reagir se meu bebê vomitou, tem febre. Então, eu acho muito importante também, quando as pacientes me perguntam a minha opinião, que o pediatra da sala de parto seja o pediatra que vai seguir o acompanhamento pelo menos nos primeiros meses, aí, um ano, 2 anos, né, de vida. Né, justamente por isso. E essa questão do vínculo, né, a gente sabe que a relação médico-paciente ela é essencial para o bom, né, desenvolvimento, né, das condutas, né? E eu deixo bem livre a escolha do pediatra para as famílias justamente por isso, né? Eu sei quem que, né, vocês desejam. Ah, doutor, pode escolher. Não, vamos, né? Pode ser o que fala estranho. Pode ser o que fala estranho, eu não entendo direito eles. Eu também não, né? Eu deixo bem livre essa escolha justamente para isso, para ter esse vínculo, né? E a gente percebe isso. Pouquíssimas vezes, no segundo, terceiro filho, a família troca de pediatra, né? Justamente porque criou esse elo, né? Muitas vezes, e eu brincava muito isso com o doutor Renato Fagundes, que tu conhece bem, que parou de fazer sala de parto já,
Inclusive, já deixo o convite, vai ser o nosso convidado da semana que vem, do último programa dessa série especial. O Dr. Renato vai voltar ao nosso programa. Eu sempre brincava com ele, né? Quando uma menina, né, uma mulher ali de 30, 35 anos chegava e dizia assim: não, Felipe, eu quero que o Dr. Fagundes me atenda o meu parto, porque ele foi o meu pediatra. Tu imagina, isso deve ser, né, imagina, realizador, né, pro médico, assim, bom, fazer o parto daquela criança que ele fez o atendimento no parto dela, né? Essa criança já tem 30 e poucos anos, isso é incrível. Álvaro, eu queria que tu deixasse uma mensagem final, né, como pediatra, para os pais, né? Pais aí eu englobo cuidadores, né? Pais, enfim, cuidador da criança. Sobre a importância de acompanhar, né, de perto, prevenir, né, doenças, prevenir complicações e cuidar com amor, com afeto, com empatia dessa criança. Eu queria que tu deixasse uma mensagem como pediatra a esses pais. Eu diria assim, queridos pais e cuidadores, a saúde de seu filho vai muito além da ausência de doenças. Ela se constrói dia a dia, com palavras de afeto, com tempo de qualidade, com uma alimentação saudável, acompanhando todas as fases do crescimento e desenvolvimento. A saúde é um processo diário. Não existe um manual que diga como cuidar seu filho, seus próximos 3 filhos e todas as gerações. A gente vai criando esse vínculo dia a dia, com brincadeiras, com elogios, criando memórias saudáveis, né? E nós somos o espelho, né, para eles. Então, na medida em que eu crio um ambiente agradável, confortável, de empatia, o melhor possível, o melhor saudável possível, certamente meu filho será o reflexo de tudo que eu possa mostrar para ele. Então, é a construção diária, né? Com momentos, com afeto, com amor, com empatia. É a maneira como eu poderia dizer hoje para os pais, né? Não é a mesma coisa. Hoje, por exemplo, eu destaco muito isso na minha consulta. O pai almoça na sala, a mãe vai cozinhando e vai picando um pouquinho aqui, o filho no quarto. Gente, essa criança, quando chega com 1 ano de idade, que já está com alimentação familiar, ela sente na mesa com todo mundo, com respeito, né? Resgatando ainda essa cultura que se fosse perdendo, né? Então, isso cria memórias, isso cria momentos inesquecíveis, né? E a maneira como a família e essa criança como um todo, né, pode gerar, podemos trazer, né, um pouco mais do que saúde ou ausência de doenças. Cara, eu queria te agradecer por tu ter despendido desse tempo para falar conosco no nosso programa, por ter aceito o nosso convite. A gente acho que esse programa até demorou para sair, né? Essa charla, como vocês falam, a Colômbia demorou para sair. Então eu queria te agradecer por ter aceito o convite, ter conversado conosco no programa. Dizer que para mim, como profissional, é um prazer trabalhar contigo. Eu sei o envolvimento, o engajamento que tu tem no atendimento. Então eu sou um profissional que eu tenho muito prazer em trabalhar contigo, né? Eu acho que tu transmite muito isso para as famílias, né? Então, queria te dar os parabéns pelos 3 anos da clínica, que venham mais 3, 9, 30, né? E eu queria saber se a gente pode voltar aqui num futuro próximo aí para conversar um pouco mais sobre temas pediátricos, né? Sobre, enfim, medicina no geral. Claro que sim, Felipe. Eu queria
tudo pelo contrário, te agradecer enormemente por esse convite, uma vez mais. Eu sempre digo para vários dos meus pacientes, um dos incentivadores, né, que é a clínica pediátrica meu PEG existe, é graças a você, que um dia no corredor do hospital me disse, tu tem que ter um consultório, né? Então, eu quase te mandei ter um quase que me mandou, né? Então, para mim, vindo de tua parte, né? E tudo que representa para mim e para muitas pessoas Intra, que nasceu, né? Com uma pessoa que eu admiro muito, né? Teu pai, o Dr. Gernão. E imagina, vindo de vocês, essa parceria, eu me engajei muito, né? Me emocionei muito. E também uma questão, né, de família. Estou aqui na minha sangue, Caribe. Meu pai, que me motivou muito também. Também isso faz parte dele. Aproveito essa oportunidade para agradecer que você que está me vendo agora, né? E como você menciona, né? Como acaba de mencionar, 3 anos que seja muito mais. Vão ser, eu tenho certeza. E todas as vezes que tu quiser vir até aqui, né? Porque eu sei que tu tem projetos aí, mas esses a gente não pode abrir ainda. Não, ainda não, esses ainda não. Né? E quiser tomar um café colombiano, o melhor do mundo. Melhor do mundo. Do mundo. Do mundo. Gente, esse foi o programa dessa semana, espero que tenham gostado. Vocês sabem, podem reassisti-lo quantas vezes quiser no canal Clínica Intra no YouTube e no canal Clínica Intra lá no Spotify. Tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus, até semana que vem com mais um programa Medicina e Saúde. Tchau, tchau! Tchau, obrigado.